Nos arquivos secretos do Vaticano, existe um documento que lista criaturas híbridas que oficialmente não deveriam existir. Seres que combinam características humanas e animais, que foram avistados ao longo da história e que alguns pesquisadores acreditam que ainda estão vivos atualmente. Essas criaturas não são produto da evolução natural nem da imaginação humana. Segundo textos antigos proibidos, elas são resultado de experimentos genéticos realizados por seres de outro mundo há milhares de anos. O livro de Enoque, texto censurado durante séculos por autoridades religiosas, revela a verdade aterrorizante sobre esses híbridos demoníacos. Eles foram criados por 200 anjos caídos, que decidiram contaminar a genética humana e animal para sempre. E o mais perturbador é que essas abominações não desapareceram com o dilúvio universal. Algumas sobreviveram, se adaptaram e continuam à espreita nas sombras do nosso mundo moderno. Fique comigo porque vou revelar para você os experimentos genéticos mais obscenos já realizados, as criaturas híbridas que aterrorizavam a humanidade antiga. Por que os deuses egípcios tinham cabeças de animais? E as evidências de que essas abominações ainda vivem entre nós. E nem pense em perder o final, porque você vai descobrir por que todas as representações demoníacas modernas têm características desses híbridos ancestrais. Eu sou El Documentalista, e este é os híbridos demoníacos do livro de Enoque. Até a luz, desde o mistério e a intriga, abordando temas tabus. E descobri, em meio à teimosia, que existem mundos paralelos, e através dos meus erros conheci a humildade. Fazendo um pacto com o céu. E eu sou o Documentalista. Antes de tudo, duas coisas. Primeiro, devo agradecer a minha fonte e grande amigo, o Padre Íngaro, que me contou sobre a conexão entre criaturas míticas e registros de experimentos genéticos antigos. Em segundo lugar, me ajude a fazer o canal crescer, deixando um like, comentando e ativando as notificações. Bem, o livro de Enoque revela algo que as autoridades religiosas tentaram esconder por milênios. Os Nefilins gigantes não foram os únicos híbridos criados por anjos caídos. Houve algo muito pior. Segundo o texto, os 200 vigilantes não se limitaram a contaminar a genética humana. Eles experimentaram com animais para criar criaturas monstruosas que combinavam o pior de diferentes espécies. O livro descreve especificamente como esses anjos corruptos escolheram animais sobre os quais realizaram atos antinaturais, incluindo presumivelmente humanos. 200 burros, 200 carneiros, 200 cabras, bestas, de cada animal, de cada ave. Isso não fala de simples híbridos, fala de manipulação genética deliberada, usando o que o texto chama de união entre espécies incompatíveis. Tecnologia de hibridização que não deveríamos possuir. O resultado dessa corrupção demoníaca foi violência, perversão e uma prole de seres monstruosos. O texto é claro, eles geraram gigantes e monstros. Duas categorias distintas de abominações. Os gigantes eram híbridos humano-angelicais, mas os monstros eram algo completamente diferente. Combinações antinaturais de DNA humano, animal e possivelmente angelical. Essas criaturas híbridas foram documentadas por civilizações de todo o mundo, mas a história oficial as classificou como mitologia. Mas e se elas não forem apenas mitos, e sim registros históricos reais? Na mitologia grega, encontramos os centauros, metade homem, metade cavalo. Segundo as lendas, eles nasceram da união de Ixion, um humano, e Nefelê, um ser espiritual. Parece familiar para você? É exatamente o mesmo padrão do livro de Enoque, um humano e um ser espiritual. Criando híbridos, Ixion foi seduzido por Néfele e dessa relação nasceram os centauros. As sereias originais não eram como as sereias da Disney.
Na mitologia grega, elas eram metade mulher, metade ave, criaturas com torso feminino e asas de pássaro que atraíam marinheiros para a morte. E lembremos que o livro de Enoque menciona especificamente que os anjos caídos pegaram 200 de cada ave para seus experimentos genéticos. Os híbridos humano-ave não são fantasia, são abominações documentadas, mas o lugar onde encontramos mais evidências desses híbridos é no Antigo Egito. Analise os hieróglifos. Praticamente todos os deuses egípcios são híbridos entre humanos e animais. Porque Thoth, o deus da sabedoria, tinha cabeça de íbis e corpo humano. Horus tinha cabeça de falcão, Anubis, cabeça de chacal e Sobek, cabeça de crocodilo? E a lista é interminável. Coincidência impossível. Maias, astecas, egípcios, etc. Eles não estavam adorando deuses imaginários, estavam adorando os híbridos criados pelos anjos caídos que sobreviveram ao dilúvio. Esses híbridos, ao herdarem conhecimento angelical, se apresentaram como deuses para civilizações primitivas. Sua sabedoria sobrenatural os tornava indistinguíveis de seres divinos para humanos normais. Os anjos caídos haviam sido expulsos do céu por quererem ser adorados como deuses. Na terra, junto com sua descendência híbrida, finalmente alcançaram seu objetivo: ser venerados pela humanidade. Mas aqui vem o mais perturbador. Essas criaturas não desapareceram completamente. A Bíblia diz em Gênesis 6:4 que os híbridos existiam antes do dilúvio e também depois. Isso significa que alguns sobreviveram ao dilúvio mundial, e se sobreviveram há milhares de anos, que os impede de continuar existindo hoje? Deixe-me saber nos comentários se você já ouviu falar sobre avistamentos de criaturas estranhas, porque as evidências modernas desses híbridos são assustadoras. As criaturas que chamamos de críptidos, seres que se acredita existirem, mas que ainda não foram comprovados cientificamente, podem ser descendentes diretos desses híbridos antigos. O homem-mariposa da Virgínia Ocidental é um dos casos mais documentados. Desde 1966, centenas de testemunhas relataram uma criatura humanoide de 3 metros de altura, com asas gigantes e olhos vermelhos brilhantes. A descrição coincide perfeitamente com os híbridos humano-ave mencionados no livro de Enoque, um ser que combina características humanas com asas de mariposa ou de morcego. Coincidência? Eu não acho. Especialmente quando consideramos que praticamente todos os criptídeos relatados no mundo todo têm uma característica em comum: são híbridos entre humanos e animais. Pé grande é humano símio, o chupa-cabras é humano réptil, os homens lagartos são humano anfíbio, o padrão é consistente, homens lobo, vampiros, etc. Combinações antinaturais que desafiam as leis da evolução. Essas criaturas aparecem em todos os continentes, em todas as culturas, com características semelhantes. Não são alucinações coletivas, são sobreviventes dos experimentos genéticos antediluvianos. Um dos propósitos do dilúvio universal não era punir a humanidade, era erradicar essas abominações genéticas que estavam contaminando toda a criação. Deus não queria destruir os humanos, queria limpar a terra da corrupção genética introduzida pelos anjos caídos. Mas alguns híbridos conseguiram sobreviver. Esses seres são chamados de abominações nos textos sagrados, porque representam uma violação das leis naturais estabelecidas pelo Criador. E aqui vem algo que vai te aterrorizar. Quando esses híbridos morreram no dilúvio, seus espíritos se tornaram o que agora conhecemos como demônios. Você já percebeu que as representações de demônios sempre mostram híbridos de humanos com animais? Baphomet tem cabeça de cabra e corpo humano.
Os demônios clássicos têm chifres, cascos, caudas, mas falam como os humanos. Não é simbolismo, são representações exatas de como eram os híbridos originais antes de morrerem. Seus espíritos demoníacos mantêm a aparência de seus corpos corrompidos. A maioria dos demônios representados em grimórios e textos ocultistas são híbridos de touros e humanos, refletindo os experimentos originais dos anjos caídos. Isso explica por que os rituais satânicos tradicionalmente envolvem sacrifícios de animais específicos. Eles estão invocando os espíritos dos híbridos que um dia combinaram essas espécies? Os anjos caídos não criaram apenas abominações físicas. Eles estabeleceram padrões espirituais de corrupção que continuam se manifestando em nosso mundo. Cada avistamento de críptidos, cada encontro com entidades demoníacas, cada fenômeno paranormal que envolve híbridos é uma evidência de que os experimentos do livro de Enoque continuam tendo consequências. Os 200 vigilantes foram encarcerados no Tártaro. Mas seu legado genético e espiritual permanece ativo na Terra, manifestando-se através de seus descendentes híbridos. Autoridades científicas negam a existência dessas criaturas, porque aceitar sua realidade significaria reconhecer que a manipulação genética antiga superava nossa tecnologia atual. Também significaria admitir que existem forças espirituais malévolas que vêm contaminando a genética terrestre há milênios com propósitos específicos. O objetivo original dos anjos caídos não era apenas criar híbridos por diversão, era contaminar permanentemente a criação divina, tornando impossível que a humanidade cumprisse seu propósito original. Cada híbrido criado era um ato de rebelião direta contra a ordem estabelecida por Deus, uma forma de sabotar a criação por dentro. E considerando que esses experimentos continuam se manifestando em formas modernas, desde avistamentos de críptidos até fenômenos paranormais, a missão deles ainda não terminou. Então, da próxima vez que ouvir sobre o avistamento de uma criatura estranha, não descarte como imaginação. Pode ser evidência de experimentos genéticos que começaram antes do dilúvio universal. As abominações do livro de Enoque não são história antiga. São uma ameaça presente que continua à espreita nas margens da realidade humana. Os tíbidos, criados por anjos caídos, representam uma corrupção tão profunda que seus efeitos se estendem além da morte, além do tempo, infiltrando-se em cada aspecto da existência. Deixe-me saber nos comentários o que você pensa sobre a conexão entre criaturas míticas e experimentos genéticos antigos. Você acha que essas abominações ainda estão vivas? A evidência é esmagadora. Desde textos antigos até avistamentos modernos, desde representações demoníacas até críptidos contemporâneos, tudo aponta para uma mesma conclusão assustadora. Os experimentos genéticos dos anjos caídos não foram um evento histórico isolado, foram o início de uma contaminação permanente que continua afetando o nosso mundo. Quando todas as culturas do mundo falam das mesmas criaturas híbridas, talvez não sejam mitos, mas sim memórias ancestrais de horrores reais. Eu sou o documentalista e este foi Criaturas do Livro de No Que Ainda Existem, Rostos Estranhos,